Então, a imobilização prolongada, né, que acontece dentro da UTI em casos onde os pacientes têm uma doença extremamente grave, ela vai trazer muitas disfunções. Com isso, redução de capacidade funcional, né, alteração do tecido conjuntivo e articular, o sistema respiratório, porque a gente sabe que a gente vai precisar de força muscular respiratória para a expansão da nossa caixa torácica. A gente vai precisar de força muscular respiratória para tosse, que é um mecanismo extremamente importante de proteção, né? Então a gente vai precisar de toda a força da musculatura abdominal para isso. Problemas gastrointestinais, porque a gente sabe que a própria questão de ficar pouco tempo, né, em ortostase, muito tempo deitado, vai comprometer o nosso sistema gastrointestinal, vai comprometer o nosso peristaltismo, junto então com a sedação, né? Então, entre outros, a gente vai ter várias complicações em função dessa imobilização prolongada. Então, como eu comentei antes, a partir de 72 horas de admissão de UTI, a gente já pode ter alguns sinais, né, algumas sequelas dessa imobilização, e isso pode permanecer anos. Alguns estudos dizem que até 5 anos depois da alta. E isso vai estar relacionada com o aumento da ansiedade, com o aumento da depressão e, consequentemente, com a qualidade de vida desse paciente. Além da questão do impacto socioeconômico, né? Então, muitas vezes esse paciente com diminuição de qualidade de vida não vai conseguir voltar a trabalhar, o trabalho dele não vai ser suficiente para gerar uma renda, né? E isso vai, então, comprometer muito a evolução da vida desse paciente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos que afirmam todos esses efeitos deletérios, né, que a gente fala da imobilização prolongada nesses pacientes dentro da unidade de terapia intensiva. Então aqui a gente tem especificamente em cada sistema, né, os principais sistemas envolvidos então nessa recuperação desse paciente pós-UTI, que são o sistema musculoesquelético, o sistema cardiovascular e o sistema endócrino e metabólico. Porque esses são os nossos principais sistemas relacionados com a recuperação da funcionalidade desse paciente, né? Então, dentro do sistema musculoesquelético, a gente tem uma redução da síntese de proteína, uma atrofia dessa musculatura, né? E principalmente diminuição de massa magra. E essa diminuição de massa magra, ela vai ser oriunda de vários fatores. A gente vai ter a atrofia por desuso, né? Onde o paciente vai estar em repouso no leito e a gente não vai usar essa musculatura por repouso. E a gente também tem essa atrofia por evolução dos processos inflamatórios. A gente vai ter um aumento de apoptose, a gente vai ter uma diminuição de mitocôndrias musculares. Então, esse paciente vai ter uma diminuição da capacidade de contração muscular por redução da capacidade oxidativa desse músculo. Isso é uma coisa extremamente importante. Ele vai diminuir com isso a capacidade do exercício, porque eu vou ter uma diminuição de mitocôndrias nesse músculo, eu vou ter uma diminuição da capacidade de oxidação e de contração desse músculo, né? Junto com isso, então, eu vou ter um encurtamento de fibra muscular, e aí o paciente vai ter contraturas, né? Limitações funcionais, diminuição, inclusive, de densidade óssea, principalmente relacionada, então, à posição deitada, né? A gente sabe que é extremamente importante para a pessoa o caminhar, isso vai estimular a minha produção e a minha estruturação óssea, né? E uma outra coisa extremamente importante que a gente trabalha muito hoje em dia na unidade de terapia intensiva é a prevenção das úlceras de decúbito ou úlceras de pressão, né? Ou escaras, como queiram chamar. Na verdade, elas têm várias terminologias. Então, as úlceras de pressão, elas também vão comprometer muito esse paciente, porque esse paciente vai ter dor. Então, vão ter algumas atividades que ele vai fazer, mas ele vai ter muita dor, né? Então, as úlceras de pressão, elas devem ser prevenidas
principalmente com a questão de alternar, fazer as trocas de decúbito, né? E que isso já acaba sendo um mecanismo de mobilização precoce. Eu vou mobilizar o meu paciente, eu não vou manter o paciente sempre exatamente na mesma posição, né? Então se recomenda a cada 2 horas as trocas de decúbito, né? Ou se eu não consigo fazer uma troca efetiva, mas um semilateral, né? Diminuir um pouco as zonas de pressão nos mesmos lugares, com almofadinhas, com adaptações, com coxins, que a gente usa muito na UTI, com trocas de elevação de cabeceira, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Então tudo isso são coisas simples e pequenas no nosso dia a dia, mas que eu vou diminuir as pressões em lugares que a gente tenha mais propensão às úlceras de pressão, onde a gente tem as proeminências ósseas mais evidentes, né? Então isso também é bem importante, porque a úlcera de pressão sempre vai causar dor, e a dor vai ser mais uma limitação que a gente vai ter para a evolução desse paciente. Então, indo agora para o sistema cardiopulmonar, a gente tem as complicações específicas desse sistema. Atelectasias, pneumonias, né? Como a gente vai trabalhar e como a gente sabe que a gente vai ter uma perda de musculatura, a gente vai ter isso também na musculatura respiratória. Então eu vou ter uma diminuição de capacidade inspiratória, uma diminuição de capacidade expiratória, onde eu vou ter uma dificuldade de tosse, uma dificuldade de eliminar a secreção, e esse paciente precisa eliminar a secreção, porque senão ele pode voltar de novo para a ventilação mecânica, ele pode voltar para o tubo, porque aquele paciente que não consegue fazer a sua higiene brônquica sozinho, ele vai precisar de uma ajuda, né? Diminuição de débito cardíaco a gente vai ter, diminuição de resposta cardíaca, né? Então, uma função também microvascular prejudicada. A gente sabe que esse paciente vai ter muitas vezes cianose de extremidades, por quê? Porque a gente tem uma diminuição de retorno venoso, então essa saída do leito, essa retirada do paciente com a sedestação, ela também precisa ser progressiva, né? Porque o nosso corpo ficou muito acostumado a se manter numa mesma posição, que é deitado. Então toda essa questão de modificar essa postura, de botar o paciente sentado, também precisa ser uma coisa extremamente gradativa e progressiva. Dentro do sistema endócrino e metabólico, então, a gente vai ter uma diminuição da sensibilidade da insulina, né? E é uma coisa bem importante porque esse paciente pode ter picos, né, de hiperinsulinemia, picos de hipotensão relacionado à redução da insulina. Então, tudo isso a gente também tem que observar nesse paciente quando a gente for estimular e iniciar as nossas trocas de decúbito. Então aqui é um mecanismo meio final, assim, para a gente entender um pouco que a fraqueza muscular adquirida na UTI sempre, gente, vai ser uma doença multifatorial. A gente vai ter vários fatores envolvidos e isso vai depender, né, de quanto isso tudo vai ser somado e o grau de fraqueza desse paciente. Então a gente tem, como a gente falou, um paciente crítico, com aumento do processo inflamatório e junto com isso o repouso no leito e a questão nutricional. Então a gente tem uma doença grave, um paciente imobilizado e um estado nutricional, né? Junto com tudo isso, a gente vai ter uma anormalidade neuromuscular que vai me levar a uma fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. Ou seja, quando ele chegou na unidade de terapia intensiva, ele tinha um grau de força muscular e com a evolução da doença, ele acabou apresentando uma debilidade, um déficit nessa função muscular. E como eu disse, isso vai ser gradativo, isso vai variar muito de paciente para paciente. Então, para finalizar essa parte da fraqueza muscular, né, a gente tem que pensar que a partir desse diagnóstico, a gente tem então um comprometimento, aumentando o tempo de internação desse paciente, diminuindo a capacidade física
e a médio e longo prazo, então, comprometendo a qualidade de vida desse paciente, comprometendo a questão social desse paciente, né? Relações amorosas, enfim, toda essa questão de qualidade de vida envolve, então, vários mecanismos que vão estar mais comprometidos com esse paciente pós-alta, né? Então, esse próximo slide, ele acaba sendo mais um resumo também daquele que a gente já comentou, quando a gente tem dividido, então, por segmentos ou por sistemas o comprometimento que esse paciente vai ter a nível pulmonar, a nível de tecido, a nível gastrointestinal, metabólico, neuromuscular, né? E a gente tem uma coisa importante aqui nesse slide que eu não tinha comentado antes, que é a questão da cognição e da comunicação. Então, a gente também tem que pensar que muitos pacientes, durante o período de internação em UTI, eles têm um desenvolvimento de delírio, né? E o delírio, ele vai comprometer também a questão de evolução favorável desse paciente, né? Ele sempre vai ser um fator limitador, ele vai ser uma complicação a mais desse paciente, né? E aqueles pacientes também que internaram por alguma coisa súbita, né, um acidente, um assalto, né, uma tentativa de homicídio, eles também têm a questão do estresse pós-traumático. Então, esses pacientes também, além do comprometimento muscular, eles têm essa carga, né, psicossomática ou cognitiva, como a gente quer chamar. Então, a gente tem toda a questão psicológica envolvida, que foi a causa que levou esse paciente, então, à internação na UTI, associado à questão física, de diminuição, então, da capacidade funcional. Então, por isso que a gente sempre fala na questão da unidade de terapia intensiva, né, a importância da equipe multidisciplinar, porque aí a gente precisa de um grupo para dar um suporte melhor para esse paciente. Entra muito a questão aqui da psicologia também, para a gente dar força, dar suporte para esse paciente, né? Para passar essa fase mais aguda e ele então se encorajar para começar a questão mais de recuperação muscular desse paciente. Então, a gente tem que também trabalhar essa questão cognitiva, essa questão psicológica, para o paciente entender que ele passou por uma fase crítica e que agora ele tem que ter força, tem que ter energia, tem que ter estímulo, né, iniciativa, para pensar que a vida dele vai seguir, que ele vai ter que conseguir se fortalecer com isso e trabalhar em cima dessa recuperação funcional.